Pois é, a gente começa agora a nossa entrevista no Boa Tarde Bahia com o candidato a vice-governador da chapa do Marcelo Millet, o Roque Vieira Júnior. Ele é vice da chapa do PCO, ele é natural aqui de Salvador. Candidato, teremos 20 minutos de entrevista com 1 minuto para suas declarações finais. Eu agradeço, primeiramente, ter aceitado o nosso convite, porque nem todos os vices vieram participar da nossa entrevista, mas o senhor está aqui na nossa bancada para conversar com a gente. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade que a TV, a Rádio TV e Rádio Bandeirantes está nos dando, da gente estar aqui para comunicar, falar sobre o partido, o programa do partido, né, e conversar com vocês, porque realmente nós não temos horário gratuito na rádio e TV. Eu acho isso uma injustiça. E eu tenho que já começar fazendo uma denúncia que é justa. Só um momentinho, candidato, para a gente até começar a contar o tempo, só as declarações iniciais. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o Instituto Paraná Pesquisa, inclusive a gente vai repercutir daqui a pouco os números dela, mostra, por exemplo, o Marcelo Millet, que é seu parceiro de chapa, à frente, por exemplo, de Giovanni D'Amico e de Kleber Rosa, que tem Kleber Rosa, principalmente o PSOL, tem uma estrutura melhor de se fazer campanha. Embora que seja essa liderança, ter um ponto a mais dentro da margem de erro. Como é que o candidato a vice-governador avalia o desempenho do partido nesta campanha? O tempo começa a contar agora. Na verdade, o que acontece é que o partido já vem trabalhando muito nas redes sociais, né? É um partido que durante o período aí que eu chamo de período de golpe, tem vários canais e está divulgando, né, o tempo todo. E eu acho que é isso que está fazendo com que as pessoas conheçam o partido, né? E também o desempenho do companheiro nas entrevistas que ele tem dado, né? Mas mais importante, realmente, é a condição do partido tá muito tempo aí nas redes, com o nosso presidente Rui Costa Pimenta, divulgando, falando, fazendo as críticas necessárias ao sistema como um todo. É isso. No início, o candidato falava de não ter tempo de televisão, de não ter estrutura partidária, e falava que faria uma denúncia. Que denúncia é essa? A denúncia que eu quero fazer são duas. Primeiro, aliás, vou fazer só uma denúncia, que é justamente o fato do ministro do Supremo Tribunal Federal, que também que é o presidente do PSE, ter bloqueado todos os canais do PCO. Nós não temos canais, assim, os canais anteriores, que tinham quase 500 mil pessoas inscritas, e esses canais estão parados, interditados. E como se não fosse apenas isso, ainda tem um detalhe, que nós não recebemos até o presente momento a verba do fundo eleitoral, ou seja, nós não temos como fazer uma campanha, porque o TSE não passou o dinheiro para a gente, né? E fica muito complicado fazer campanha, né, sem essa verba, e sem contar a desigualdade de verbas, que você vai pegar partidos aí com quase 1 bilhão de verba para campanha, e nosso partido, se vai receber uma verba, se é que vai receber, de 13 milhões e 100 mil, que é uma verba insignificante comparado a partidos que têm recebido, nesse caso, eu posso até falar o nome do partido aqui? Pode. União Brasil, né, que está recebendo 800, quase 1 bilhão. Né? Fica complicado isso, e além disso, dificulta muito o desempenho do partido. Eu considero isso uma injustiça. E aproveitando o momento também, eu acho que uma campanha de 45 dias é uma campanha muito curta, uma campanha cheia de restrições, né? Você não pode botar um outdoor, não pode showmício. Se você vai botar um cartaz, tem uma determinada medida do cartaz, se não acontece isso, acontece aquilo. Uma série de restrições que, na verdade, não são nem lei, não chegam nem a ser leis, mas são resoluções do TSE, né, que dificultam a vida dos partidos pequenos, partido pequeno, com esse patamar eleitoral que foi colocado, que você tem que usar a cada ano, vai aumentando, começa, me parece, com 1,5, 2,5, e vai aumentando o número de candidatos que você tem que ter lá no Congresso Nacional, para você poder ter o direito a uma coisa que é fundamental, que é justamente a propaganda em rádio e TV gratuita, que nós não temos também. Então fica difícil a gente divulgar nosso trabalho
não divulga dessa maneira e também não pode divulgar porque as redes estão bloqueadas. A gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia, são 2h06, com um candidato a vice-governador do estado, o Roque Vieira Júnior. Ele é o candidato a vice do Marcelo Millet, do PCO. Candidato, nós percebemos também que o PCO não lançou candidaturas a deputado estadual, só lançou candidaturas a deputado federal. Por que não lançar candidaturas para a Assembleia Legislativa da Bahia? Eu acho que isso foi em decorrência de situações mesmo, dificuldade do partido sobreviver, né? Que é um partido que vive de doações. E aí acho que toda a dificuldade foi essa, né? Porque a gente queria focar justamente no candidato a senador, que é o Cícero, no candidato ao governo e na candidata a deputada federal, que eu não lembro o nome dela, que é o nome. Aí a gente preferiu isso. Então, foi uma decisão do partido. Sobre a avaliação de governos, candidato, a gente ainda tem 17 minutos de entrevista. O candidato acredita que Rui Costa é um governador de esquerda na Bahia? Para ser sincero, só se for de esquerda liberal, né? Porque realmente algumas coisas que ele tem feito não tem demonstrado ser de esquerda, né? Por exemplo, algumas falas do Rui Costa, de virar a página do golpe e tantas outras falas, sem contar, para mim, eu acredito que um governador deveria realmente cuidar de gente. E cuidar de gente é investir na população, investir em educação, investir em saúde, o máximo que ele puder. Ele tem investido muito em concreto, no metrô, nessas obras, mas precisa investir, resolver a questão da regulação, melhorar a educação do estado da Bahia, que os índices não são positivos, né? E isso deixa realmente muito a desejar, para mim, né? Para o partido, essa condução do governador. Então eu considero ele de uma esquerda liberal e não de uma esquerda realmente que tente transformar a sociedade, né? Mudar a sociedade, tornar a sociedade mais igual, fazer mais justiça social. É o mais importante. E como é que essa justiça social, candidato Roque, ela poderia ser feita, poderia ser instituída pelo governo? Qual é uma proposta concreta que, por exemplo, se o PCO chegasse hoje no governo da Bahia, qual era a proposta de justiça social que seria colocada em prática? Investimento, muito investimento em educação, com melhoria, com mais professores, com mais escolas. Essa questão de militarização das escolas é uma coisa que não funciona. Com mais hospitais, com mais clínicas, né? Estatização, não privatizar, estatizar, na verdade, e melhorar as condições de algumas empresas, não é isso? E outra questão, esporte, cultura e lazer, que é muito importante isso para a população. A gente não pode ter um povo, eu considero de forma geral, não só uma crítica aqui ao PT da Bahia, mas a todo o cenário nacional, a todos os partidos, a todos os governantes, que eles investem muito pouco para quem é o patrão de tudo, que é o povo, que é o povo que produz, é o povo que trabalha, que produz, é o povo que paga os impostos, né? E a gente precisa, aproveitando a questão dos impostos, nós precisamos fazer uma reforma tributária urgente, porque tem pessoas ganhando 1.900 e poucos reais e tendo que pagar imposto de renda, né? E esse imposto sobre o consumo é um imposto realmente que causa danos, né, aos mais pobres, né? Candidato, em entrevista aqui no Boa Tarde Bahia, o candidato Marcelo Millet, ele descredibilizou as urnas e defendeu o armamento da população. É uma pauta também muito defendida pelos apoiadores mais extremistas do candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Não seria um bolsonarismo reverso, candidato? Não, eu vejo de uma forma diferente essa situação. Por exemplo, nós tivemos a eleição de 2014. Eleição de 2014, o Aécio Neves estava contando que ia ganhar, estava com a festa toda pronta, inclusive com um rapazinho lá da Globo, o Luciano Huck, e perdeu. Ele não aceita a derrota, ele não aceita o resultado das urnas. Era um momento fundamental para mim, para a imprensa, na imprensa defender a democracia, defender com unhas e dentes a democracia, e também
o TSE demonstrar na prática a função, como funciona as urnas, porque ali é dirimir as dúvidas para não chegar a esse ponto que nós chegamos. Não é que eu acredito que as urnas, vamos dizer que ela é muito melhor do que aquele sistema de papel, de cédulas, né? Mas era o momento ideal para tirar as dúvidas a respeito de qualquer problema com relação às urnas. Eu penso dessa maneira, o partido pensa dessa maneira, resolver essa questão. Hoje a gente não estaria vivendo essa dúvida sobre as urnas, né? E com relação a dizer falar que é um bolsonarismo perverso, eu não sei, porque assim, eu não entendo dessa maneira. O Bolsonaro, ele na verdade, ele é um ditador, ele é um apoiador de ditadura, é apoiador de torturadores, né? Ele se aproveitou, na verdade, de uma crise institucional que existia e existe no país a partir do golpe de 2013, golpe gestado, para mim, pelo imperialismo, desde que aquela embaixadora Liliana Ayaldi, acho que é o nome dela, fez uma volta aqui pela América Latina, passando pelo Paraguai, derrubando o Lugo, né? Presidente do Paraguai, veio para o Brasil, tivemos a jornada de 2013, e aí passou em Honduras, não lembro se foi em Honduras, e aí causando diversos golpes, né? Golpes, porque derrubando governos populares que não estavam, vamos dizer assim, alinhados com a proposta do imperialismo, né? Então, eu acho que tudo isso cria um clima de instabilidade no país até hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu espero que dê tudo certo, que não haja um movimento forte em Brasília, para que não aconteça também no Rio de Janeiro, né? E que a gente consiga levar essa democracia instável, frágil, que ficou desde o golpe de 2013, né? E houve cumplicidade de setores, inclusive setores golpistas, tanto da burguesia como o pessoal da Fiesp, uma parte da imprensa também, ela foi partícipe, né, dessa questão desse golpe, e agora a gente está colhendo, nós plantamos, né? E eu ainda até digo que o bolsonarismo, ele não foi o PT que deu causa a Bolsonaro. Foi justamente o que deu causa a Bolsonaro foi o antipetismo que foi gestado com consórcio, eu posso dizer, um consórcio golpista, né, para desestabilizar o país, principalmente por causa da questão do pré-sal e a questão do BRICS, né, que o Brasil está alinhado com aquela questão do BRICS, né? Então, eu acho que isso foi uma questão fundamental. O governo da Dilma foi um governo que foi espionado, foi o governo mais espionado na América Latina naquele ano de mais ou menos 2013, 2014, e isso causou, né, uma instabilidade que nós estamos vivendo e não sabemos, na verdade, quando isso vai acabar. É preciso que se faça alguma coisa no sentido de reforçar a credibilidade nas instituições. E isso não depende do povo, depende das posições das instituições. Vimos a questão da Lava Jato, a questão do Moro, né? A prisão de Lula. Porque imaginar um país que você tem o principal candidato que disputaria a eleição de 2018, esse candidato foi preso, foi interditado, sem uma base, ou seja, tivemos o Deltan Dallagnol, que fez aquele PowerPoint ridículo, dizendo que ele não tinha provas, mas que tinha convicção, e o resultado disso a gente está colhendo agora, correndo o risco de ter realmente um golpe. Quando poucos dias atrás, estava se falando a respeito de um grupo de empresários que foram beneficiados com empréstimo de bancos, né? E convocando a população para ir para a rua, né? Que se o Lula ganhar, eles não vão aceitar eleições. E o filho do Bolsonaro, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, tem chamado as pessoas que têm armas legalizadas, e isso é mais uma denúncia, para ir para a rua no dia 7 de setembro. Como é que se faz política dessa maneira? Não tem como se fazer política quando um filho do presidente da República chama o povo, quem tem armamento legalizado, para poder ir para a rua. Para que isso?
Quem é que está querendo tirar Bolsonaro do poder? Ninguém está querendo tirar Bolsonaro. É defender Bolsonaro de quê? Defender Bolsonaro da democracia? Candidato, você que sintonizou agora no som da Band News FM, você que está assistindo a gente na tela da Band, a gente está continuando, a gente encerra hoje, na verdade, a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-governador da Bahia. Nós estamos aqui com o Roque Vieira Júnior, que é o vice do candidato a governador Marcelo Millet, do PCO. Candidato, sobre segurança pública, qual é a sua avaliação sobre a política instituída no governo do estado sobre essa área e se concorda que seja colocada câmeras no fardamento da Polícia Militar? Primeiro eu vou responder pela segunda, né? Eu não vejo, eu acho que a colocação de câmeras no fardamento da Polícia Militar é uma medida ineficaz, demagógica, porque a Polícia dos Estados Unidos, ela tem câmeras e não mudou nada. Por exemplo, há poucos dias vimos um policial que subiu, pisou nas costas, tirou os 2 pés, né, ficou em cima do pescoço de uma mulher, foi julgado e inocentado por isso. Eu não acredito, né, que isso vai resolver a questão. O que o PCO propõe, o nosso programa é o fim da polícia. E se criar uma outra polícia, como diria o Milton Santos, o geógrafo, por o que ele disse, por uma outra globalização, por uma outra polícia. Porque essa polícia, isso não vai resolver essa questão. Botar câmera se você não tem instâncias que vão realmente fiscalizar e resolver. Além do mais, a polícia, como outras instituições, são extremamente corporativas. Eles se organizam, se defendem, ali é uma irmandade. Eu não coloco culpa nos profissionais, porque eles entram lá sem saber, eles vão ser formados pela instituição. E depois dessa formação, eles não têm culpa, porque eles aprenderam que a forma de lidar com os pobres é essa, né? Eles têm vamos dizer assim, uma doutrina de ódio contra o preto, contra o pobre e o periférico, mesmo sendo que a maioria dos PMs da Bahia sejam negros, né? Mas isso foi implantado na cabeça deles, né? E não se trata de apenas um policial, né? Eu acho que é um problema estrutural, né, que precisa ser resolvido, eu acho, provavelmente com a dissolução da polícia e uma outra polícia, porque essa polícia que tem esse viés do povo como inimigo interno não é a polícia adequada para o Brasil, nem para nenhum lugar que se fala em democracia. E o meu modo de entender, quando uma única casa estiver sendo invadida, né, sem ordem, colocar a porta, né, abaixo, para se prender alguém, eu não posso falar em democracia no país. Não tem como, porque precisa de ordem judicial. Imaginar que para se prender um criminoso de colarinho branco, a polícia chega tem tempo aí que ela fica estudando, investigando 1 ano. E com a questão do preto, pobre periférico, não tem investigação. Ele já é suspeito por ser pobre e por ser preto e por ser periférico. Então, é preciso realmente uma reorganização, uma mudança da polícia. Não é a polícia da Bahia, é a polícia do Brasil. O problema não é a polícia da Bahia, é a polícia do Brasil, que ela tem um certo nível de autonomia. E eu não acredito que governador nenhum tem autonomia sobre a polícia. Candidato, a gente tem ainda 4 minutos e 20 segundos de conversa. Um dos grandes pedidos da população do interior, uma das grandes reclamações, diz respeito à infraestrutura, principalmente a qualidade das rodovias do estado. As BAs e as BRs, a gente sabe que as BRs são de responsabilidade do governo federal, mas não impede de ter uma parceria de governo do estado com o governo federal para uma eventual revitalização. As BAs são de responsabilidade do estado. O que pensa o PCO, por exemplo, sobre infraestrutura e sobre essa recuperação de rodovias no estado da Bahia? A gente ainda tem 3 minutos e 40 segundos. Em primeiro lugar, é preciso sim ajudar a população, é preciso escoar o que se produz, principalmente o agricultor familiar, é preciso escoar o que ele produz. Agora é preciso também que isso não seja, que seja realmente feita coisas certas, obras que não sejam superfaturadas, obras com material bom que vai durar mais tempo, né? Com material de primeira qualidade, para que não tenha o tempo todo que está se refazendo isso aí, né? E é fundamental dar estrutura para que as pessoas possam ter uma vida melhor.
né? Assim, do mesmo jeito que precisa se fazer escolas, se precisa se fazer hospitais, tem que fazer rodovia para que as pessoas possam locomover, porque tem a questão também dos acidentes na estrada, né? Porque vamos imaginar que a quantidade de acidentes no Brasil, na Bahia, é muito grande, em função de que a estrada é mal cuidada, mal iluminada, e é preciso. Agora a questão é conseguir o dinheiro, e isso tudo depende do governo federal. Tudo isso depende do governo federal. Enquanto isso, o governo federal está fazendo o quê? Está fazendo orçamento secreto. É um governo que na verdade, está na mão do Centrão. A gente não pode esquecer isso. São mais de 5 bilhões de dinheiro que foi para a mão do Centrão para justamente manter esse governo que está aí, que é um governo que não pensa na população, é um governo para o agronegócio, é um governo para banqueiros, é um governo para mega empresários, não é um governo nem para a população, nem para o micro, nem para o pequeno empresário. Candidato, agora já emendando, a gente tem 2 minutos, aí é uma pergunta já com as considerações finais. Por que o PCO, por exemplo, não tem registrado nenhum candidato à presidência da República? Porque a gente está colado com Lula, que na verdade nós apoiamos o presidente Lula. O presidente que nós estamos apoiando é Lula. É por isso que nós não temos candidato à presidência da República. Nosso apoio é Lula, apesar um apoio crítico, né? Porque nós não gostaríamos que Lula tivesse formando chapa com Alckmin, né? Então é um apoio crítico, é por isso que justamente nós apoiamos, não temos candidatos. Por que não apoiar Alckmin? É porque, na verdade, apoiar o Alckmin é uma contradição. Alckmin disse muitas coisas, chamou o próprio Lula de ladrão, de tantas outras coisas. E Alckmin tem também alguns escândalos, né? Escândalos com a merenda, escândalos com o Rodoanel, essa coisa toda. Mas eu entendo a percepção do PT, que é justamente a percepção do PT, uma percepção de fazer uma união nacional para combater a possibilidade do fascismo no Brasil. Candidato, 50 segundos para as considerações finais. Eu desejo a todas as pessoas que vão votar que pensem bastante, né? Porque política é disputa de corações e mentes. As pessoas devem votar, procurar o histórico dos candidatos, acima de tudo, saber o que fez, o que deixou de fazer. Nós não podemos votar pela emoção, né? E, infelizmente, aqui na Bahia, o povo ainda está votando em pessoas que fazem leis, apoiam leis contra a própria população. Dizer à população que é muito importante a política, ainda que ele não se filie a partido, mas é fundamental que a população esteja atenta, muito atenta. 10 segundos. Muito atenta. E o que é que eu posso falar? Eu desejo boa eleição para todo mundo, que não haja golpe, e quem vota, e voto não tem preço, tem consequência. Obrigado à TV Bandeirantes pela oportunidade. A gente encerra a nossa última entrevista da nossa série de sabatina com os candidatos a vice-governador do estado. Nós tivemos aqui somente as ausências da Ana Coelho, a vice do ACM Neto, e da Leonídia Umbelina, que é a vice do João Roma. Os demais candidatos a vice estiveram presentes aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. A gente encerra mais um ciclo desse nosso projeto de cobertura das eleições 2022. Na próxima semana, a partir da segunda-feira, a gente passa a receber aqui na nossa bancada os candidatos ao Senado.